A paz do Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas irmãs, que bênção mais uma semana estarmos aqui falando um pouco da palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente Damião Santos, e vamos falar esta semana da lição 7 da revista de jovens da Casa Publicadora CPAD. Essa lição será realizada no dia 13 de novembro de 2022. Temos como título a liderança de Davi. Texto principal. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Atos 13 e 22. Resumo da lição. O líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo tempo. Leitura semanal. Segunda, 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Davi, escolhido por Deus e ungido por Samuel. Terça, Salmos 89, 1 ao 52. A aliança de Deus com Davi. Quarta, 1 Samuel 17, do 17 ao 51. Davi, o derrubador de gigante. Quinta, 1 Coríntios 28, do 11 ao 21. Davi, um líder visionário. Sexta, 1 Crônicas 29, 1 ao 30. Davi, um líder generoso. E sábado, Atos 13, do 21 ao 23. Davi, um líder segundo o coração de Deus. Passando a nossa página, temos os objetivos da lição. Mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Conhecer a liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. Temos a interação com o professor, a orientação pedagógica, texto bíblico. Você vai encontrar o texto bíblico dessa semana em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 7. Leia na sala de aula com os seus alunos. Abaixo temos a introdução. Essa revista, ela tem 3 tópicos com 3 subtópicos cada tópico. Primeiro tópico diz assim: Davi, um homem segundo o coração de Deus. O primeiro subtópico: Davi, um filho obediente. Olha aí. Segundo, Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Terceiro, Davi, um líder com muitas qualidades. Temos o subsídio. Segundo tópico, a liderança de Davi. Primeiro subtópico, uma liderança cheia do Espírito Santo. Segundo, uma liderança centrada em Deus. Terceiro, uma liderança com foco em pessoas. Temos uma luzinha aqui com o nome Pense, ponto importante, um subsídio. E vamos agora para o terceiro tópico da lição. Aspectos práticos da liderança de Davi, com o primeiro subtópico, um líder que soube honrar as alianças. Segundo, um líder justo. Terceiro, um líder segundo o coração de Deus. Mais um pense, ponto importante, subsídio, estante do professor, hora da revisão, conclusão e anotação. Bênção do céu. Essa semana estaremos falando sobre Davi. Então, vem comigo para o conteúdo. Quem nunca ouviu falar de Davi? Pois nós ouvimos histórias na sala das crianças, de jovens, adultos, adolescentes, todas as faixas etárias falam de Davi. As crianças já aprendem desde pequenininha que Davi matou o gigante Golias, não é assim? E assim por diante. É um homem abençoado por Deus e bem conhecido. Nessa revista dessa semana, vamos passar para os nossos alunos que Davi era um rei segundo o padrão de Deus. Está em 2 Samuel 7, do 8 ao 16.
Davi, ele era amável e benevolente, segundo Samuel 9 e 1 Crônicas 19, verso 2. Davi era perdoador, 1 Samuel 26. Davi era um homem que se arrependia, segundo Samuel 12, 13, 24 e 10. E Davi era corajoso, 1 Samuel 17 e 1 Crônicas 18. Quem estudou a vida de Davi sabe que a vida de Davi não foi muito fácil, né? Assim, a história dele é uma história que a gente sabe que ele passou por muitas dificuldades. Mas vamos iniciar falando sobre a genealogia de Davi. A gente fala muito das pessoas, mas é interessante falar de quem era filho, né? Na Bíblia fala que Davi era filho de Jessé. E Jessé, ele era da tribo de Judá, não é assim? E sobre a mãe de Davi, não se fala muito. Mas pelo que eu estudei, fala-se que a mãe de Davi, ela era uma mulher que foi viúva e ela ficou sendo uma concubina de Jessé, pelos estudos que eu passei por aqui. Não vou citar o nome dela porque a Bíblia não cita, não vou citar o nome dela. Jessé, ele tinha 7 filhos e 2 filhas. Quem eram os filhos de Jessé? Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem, Davi. E o nome das filhas? Abigail e Zeruia. Esses são os filhos de Jessé. Para quem estuda mais profundo a vida de Davi, sabe que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele vivia no lugarzinho, digamos assim, no lugarzinho, não era bem na casa do pai e da mãe dele, porque quem conhece a história de Davi, muitos entendem já e sabe que Davi, ele não era filho da mesma mulher que era mãe dos irmãos dele. Isso vocês conferem aí estudando sobre a vida dele. Então, Davi, vocês vão entender no decorrer da história o porquê que quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé e ele chama os filhos de Jessé, porque Deus avisa que de lá ia sair um rei, e Jessé traz seus filhos, Davi no momento foi esquecido, como aqui na revista está falando no segundo tópico. Do primeiro tópico, Davi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Porque Davi ele foi esquecido pela família. Como é que um pai e uma mãe esquece de chamar um filho? Quando Samuel perguntou, não tem mais nenhum filho? Você não tem mais nenhum filho? Ele falou, ele vai e lembra de Davi. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento. E isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar suas qualidades e afirmar que elas servem de referencial para os líderes da atualidade. Na lição deste domingo, vamos refletir a respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas das suas principais qualidades. Vemos aqui que Davi, quando foi escolhido por Deus para liderar, ele não estava em posição de destaque. E isso nos alegra porque você que está esperando o Senhor te chamar, não fique pensando que você tem que estar em destaque, você tem que estar ali apresentado, né? Para Deus te chamar, não. Deus te conhece. Deus sabe onde é que você está. Você não precisa estar no primeiro banco, você não precisa estar tendo as mais ilustres oportunidades, você não precisa estar em grandes eventos para Deus te chamar. Porque quando o Senhor chamou Davi, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Davi, ele não estava ali no campo de guerra, de batalha, mostrando que era um ótimo soldado, que era um militar. Ele não estava mostrando nada disso. Ele estava lá escondidinho. Ninguém via ele, mas Deus viu a Davi. Então fique feliz porque Deus está te vendo. Davi, uma das coisas que Deus se agradou
e chamou Davi para esse ministério, é porque Davi ele era uma pessoa obediente. No primeiro subtópico diz assim: Davi, um filho obediente. O sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas é o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados. Isso passa por uma construção bem edificada que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também familiares. Quer dizer aqui que Davi, ele era uma pessoa obediente. Ele obedecia a sua mãe, obedecia ao seu pai. Com certeza a mãe de Davi ensinou os princípios e valores para ele, tanto é que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que Davi, ele não teve defeito, não teve falhas? Não, mas quer dizer que Davi, ele era uma pessoa que ele era humilde, ele reconhecia os seus erros. E assim ele pedia perdão ao Senhor, que o que faz um líder ter sucesso na caminhada são justamente isso, a humildade e o reconhecimento que está errado e vai lá e pede o perdão ao Senhor e o Senhor está pronto para nos perdoar. E assim deixar de lado o que estava fazendo de errado e continuar ali fazendo a obra do Senhor certinho. Quer dizer também que a pessoa não vai ter mais erros? Sim, logicamente a gente erra numa areazinha, depois a gente já vai escorrega em outra, mas tendo o coração humilde para pedir o perdão ao Senhor. Davi é admirado como pastor, derrubador de gigantes, excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. As escrituras não dizem nada a respeito de sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Davi também venceu quem? Golias. E se tornou um herói nacional quando fazia parte do exército de Saul. Então isso aí já alegra o nosso coração, como falei para vocês anteriormente. Fique em paz. Não precisa você chegar e olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. O Senhor Jesus, ele já te conhece. E ele te vê. Não precisa os nossos olhos humanos, o olhar humano, ver o nosso trabalho. Quem nos recompensa, quem nos galardoa, quem nos chama para a obra é o Senhor. Então fique em paz. Se esse era um pensamento que poderia passar na sua mente, fica feliz porque Jesus está te vendo. Davi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Foi como eu falei para vocês. Samuel, ele vai até Jessé, que Deus diz a ele, vai lá, que eu achei graça na casa de Jessé e de lá sairá um rei. Então, estou falando com minhas palavras para vocês entenderem mais. Samuel sai e vai até a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé tinha 3 filhos que eram guerreiros. E ali, ele chama os filhos de Jessé. Aí você pode perguntar assim, mas por que Jessé esqueceu de Davi? Porque, pelo que se conhece da história de Davi, Davi ele era rejeitado, porque Davi fala em um salmo que ele foi gerado em pecado. E isso aí vem muitos questionamentos, muitas coisas vocês vão estudar para saber o porquê, que essa aula é rapidinho. Então Davi, tudo indica que Davi ele não convivia dentro da casa de Jessé. Davi, ele morava junto com a mãe dele. Ele não morava na casa de Jessé, pelo que eu estudei. E ali seus irmãos não tinham essa aproximação toda com ele, porque se você for analisar, Davi, ele era um rapaz muito bonito de aparência e ele também era ruivo. Os seus irmãos não eram ruivos. Então, a mãe de Davi não era a mãe dos 6 outros filhos de Jessé. Entenderam? E assim, com certeza, Jessé deixou ele mais separadinho dos seus filhos, porque com certeza deveria ter algum conflito ali. Porque se Davi morasse dentro da casa de Jessé, Jessé não tinha esquecido de Davi. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um de seus filhos seria o novo rei. Samuel fez como Deus havia ordenado e viu os 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles havia sido escolhido.
Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos. Então foi aí, olha aí, que Jessé se lembrou de Davi, o mais novo, que estava cuidando das ovelhas do campo. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: Este é o jovem escolhido para ser o rei. Deus não olha a aparência. Com certeza, Jessé foi chamando os filhos dele, os guerreiros primeiro, até chegar a um ponto de dizer assim: meu Deus, não veio ainda esse jovem? E ele vai ter a necessidade de perguntar a Jessé se ele tinha mais filhos. O texto confirma que Davi foi achado ungido e alvo da promessa de Deus, que a sua liderança seria vitoriosa. Salmos 89, 3 e 4. Definitivamente, Davi foi uma escolha de Deus. Entenderam? Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Isso quer dizer o quê? Que quando uma pessoa ela era mais rejeitada, ela trabalhava mais nesses trabalhos assim, mais de cuidar das ovelhas, tirar o lixo. Então era isso que Davi estava fazendo. Ele estava em uma função de humildade mesmo. Uma função que não era, como é que eu posso falar para vocês? É uma função que você não vê as pessoas brigar e discutir por aquela função. Vamos trazer hoje para nossa atualidade. Vemos que ninguém hoje em dia ela vai querer ou ela discute para zelar da igreja, lavar o banheiro. A gente vê mais assim, algumas vezes, as pessoas querendo ser líderes de jovens, das irmãs, tá em destaque. Mas algo assim, você não vê as pessoas, não, eu que vou limpar. Não, eu que vou fazer, é isso. Não, eu que vou fazer aquilo. Nós não vemos isso. Então, Davi estava lá realmente numa funçãozinha que não era interessante para nenhum dos outros. Mas Deus, como não esquece dos seus, Deus estava ali vendo Davi. E Davi, enquanto cuidava das ovelhas, Davi também, com certeza, estudava música. Davi, ele estava ali, tipo, naquele preparo lento. Porque quando Deus chamou Davi e consagrou ele, ungiu ele, melhor dizendo, ungiu ele para ser rei, não foi de imediato. Passou-se anos para que Davi pudesse vir a ser rei e tomar conta do reino. Deus separou, Deus consagrou aquele jovem para ser uma pessoa que futuramente ia livrar o povo de Israel. Mas ele não começou naquele exato momento que foi ungido rei. Davi, um líder com muita qualidade. Em sua trajetória de vida, Davi teve muitos erros e acertos. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. Isto é, ele teve o seu coração voltado para o eterno. Também foi um homem humilde. Quando os empregados de Saul falaram a respeito da sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda modéstia. Então disse Davi: Parece-vos poucos aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Vimos aqui até então que Deus escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não precisa você estar em destaque para Deus te chamar para a obra. Entendido isso, o que o Senhor quer mesmo do ser humano é um coração obediente, um coração ligado com Ele, fazendo a sua vontade, se destacando para Deus. Porque Deus está de olho em nós, Deus está nos vendo. E se nós somos umas pessoas humildes que reconhecemos que dependemos do Senhor, estamos ali fazendo o que Deus quer, nossa liderança, quando o Senhor nos chama para a obra, essa liderança será bem sucedida, porque temos o Espírito Santo conosco. Estamos ali sendo guiados pela palavra de Deus e não sairemos do caminho e não perderemos o foco. A liderança de Davi, que é o segundo tópico, uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo e que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida, pois quando reconheceu a gravidade do seu pecado, clamou ao Senhor dizendo:
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou nulos. Por que Davi disse isso? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque quando ele foi ungido, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Só que Davi era falho também. Davi era um ser humano e Davi falhava. E vemos aqui que Davi, ele cometeu um pecado terrível, que foi ficar com a esposa de Urias. Se eu não me engano, é esse nome mesmo, notei aqui. Porque ele está lá passeando pelo palácio, viu aquela mulher se banhando, se interessou por ela, criou lá uma situação, o esposo dela vai e morre na batalha, e assim ele vai e fica com esta mulher. Então ele pecou contra o Senhor. E ali Deus usa quem? Deus usa um profeta, o Natan, e ele chega até ele e faz uma alusão bonita. Eu vou aqui falar com as minhas palavras para vocês entenderem, para nós hoje na realidade. Rei Davi, o que você faria se uma pessoa ela tem fazendas, ela tem mansões, ela tem casas e ela vai e tira aquela casinha simples e humilde daquela pessoa que só tem aquilo ali, deixando ela passando necessidades? O que você faria com uma pessoa dessa? Aí Davi vai e diz assim: eu pegava essa pessoa e faria isso, condenava ela. Vocês estão entendendo? Eu ia lá e dava um castigo para ela, condenava, podendo até dizer: naquele tempo eu mataria essa pessoa. Quando ele está respondendo, aí ele vem e entende. Esse exemplo que Natan estava passando para Davi com essa pergunta, e ouvindo a resposta, Davi entendeu que ele tinha tudo. E ele tirou a única coisa que aquele homem tinha, que era sua esposa. Vocês entendem? E assim ele reconhece, cai em si o pecado que ele fez, e ali ele reconhece e pede o perdão ao Senhor. Ele não endureceu o coração. Ele não se justificou. Ele entendeu o que ele tinha feito de errado, se arrependeu, e por isso o Senhor diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque Deus ele não faz questão nenhuma de esconder pecado de ninguém. Ele deixa o pecado à mostra para entendermos que aquelas pessoas também eram seres humanos, elas erravam, mas Deus também deixa a grande qualidade de cada uma, que é o coração arrependido, que era estar ali sempre pedindo perdão ao Senhor, que é isso que agrada o coração de Deus. Todos nós sabemos que não há perfeição na terra, não há perfeitos na terra, mas o que chama a atenção do Senhor é o coração arrependido. É a confissão dos pecados. É reconhecermos que somos falhos e dependemos da ajuda do Senhor. E lá também tem exemplos de pessoas que pecaram, endureceram seu coração e tiveram um resultado triste para suas almas, suas vidas. Vemos aqui, no segundo subtópico, diz assim: uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de sua vida e de sua liderança. Uma vez que o seu chamado se originou de um Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo seu desejo de agradar ao Senhor. E isso se percebe em sua declaração: porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada. A liderança de Davi era unicamente para o Senhor. Davi ele não estava querendo posições, ele não estava querendo chamar a atenção do rei, ele não fez, quando ele saiu ali para guerrear com Golias, ele não foi na intenção de chamar a atenção do rei, de ser genro do rei. Ele não foi ali para ter destaque, para ser reconhecido, para que o nome dele fosse chamado a atenção. E hoje nós vemos muito que
na casa do Senhor se não tivermos ali focados? A gente quer a honra e a glória para a gente. O nome do líder, ele quer que o nome seja proclamado, que o nome dele seja aclamado, exaltado. Se não falar no nome dele, ele fica triste, fica chateado, não quer mais fazer aquela obra que ele estava fazendo. Porque muitas vezes, eu orei, o grupo cresceu por causa de mim. Se não fosse eu, não acontecia. Mas o Senhor deixa bem claro que a verdadeira liderança é aquela que reconhece que o crescimento quem dá é o Senhor e o nome que tem que ser exaltado é o de Deus. Pode até falar, irmão fulano é uma bênção. Hoje nós estamos falando da bênção da vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração, era uma bênção. Mas olha o que diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, o nome de Deus é glorificado através da vida de Davi. É Deus aqui, tudo que Davi fez foi para glorificar o nome de Deus. Quando ele enfrentou Golias, ele disse o quê? Que ele ia em nome do Senhor. E muitas vezes vemos o nome do Senhor até esquecido em muitas lideranças, infelizmente. Mas estamos aprendendo hoje como é que nós temos que seguir com a nossa liderança. Uns estão aprendendo, outros estão relembrando e outros estão praticando, corrigindo. Terceiro subtópico diz assim, uma liderança com foco em pessoas. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. Sua liderança foi também marcada por capacidade de potencializar o que os seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Então, Davi era uma pessoa que sabia se comunicar com as pessoas. Ele tinha empatia. Ele não era uma pessoa que liderava para aparecer. Ele realmente se preocupava com os seus liderados. Ele realmente cuidava e amava pessoas, assim? Muitas vezes hoje podemos até ver uma liderança que o amor passa longe. Amor, quero dizer assim, empatia, cuidar. Hoje vemos uma pessoa aceitar Jesus e a própria Bíblia fala que ela nasceu de novo. Só que se nós analisarmos há uns anos atrás, essas pessoas elas eram consideradas como bebês, aí dava o leitinho, depois coloca um pouquinho de massa, depois acrescenta uma frutinha ali, ó, raspadinha. E hoje não. Nós vemos as pessoas aceitarem a Jesus, além do povo olhar com a normalidade, não cuidam daquelas pessoas. Elas estão ali há 10, 20, 30 anos e ainda são bebês espirituais. Porque a liderança está ali muitas vezes preocupada em aparecer. Não estou falando todos, estou falando daqueles que realmente ainda não entenderam qual a liderança. E sabemos também que nem toda liderança ela é da parte do Senhor. Tem pessoas que se intitulam com tal título e infelizmente não tem sucesso. Tem que ser chamado, tem que ser consagrado, tem que ser ungido pelo Senhor para fazer a obra dele. E é por isso que vemos muitas vezes a escassez da vida espiritual de pessoas na igreja. Líder, você tem que ter o cuidado para liderar os seus liderados, ensinando a palavra e os conduzindo para os céus. O líder que soube honrar as alianças. O Senhor é Deus de alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento e sucesso. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo de sua vida. Não obstante os seus erros e falhas, ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo, Jonatas, honrando seu filho Mefibosete. Olha aí, Davi, ele era muito amigo do filho de Saul. E nós sabemos o quanto Saul lutou contra a vida de Davi por inveja. E ele queria matar Davi. Por muitas vezes ele tentou matar Davi. Mas nós vimos no início
lá na orientação pedagógica, que Davi, ele é uma pessoa perdoadora. Davi, ele era perdoador. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. Ele perdoava todas as maldades que Saul fazia contra a vida dele. Ele tinha o temor a Deus, pois ele sabia que Saul tinha sido ungido a rei por Deus. Ao longo do caminho, quando Deus vai e manda ungir o filho de Jessé, ele perguntou a Samuel até quando, né? E até quando ficarás aí? Porque Deus estava dizendo para Samuel que tinha rejeitado Saul. Davi, sabendo da rejeição de Saul, ele teve a paciência de esperar Deus agir na vida de Saul para que ele entrasse. E é isso que nós temos que ver, porque tem hoje em dia assim, ó, o pessoal querendo passar por cima do outro. Vem o ciúme, tem aquele irmão trabalhando na obra de Deus, cresce o ciúme, que eu não sei a necessidade que tem uma pessoa ter ciúme de outro, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor Jesus. E quando Deus nos chama para fazer algo para Ele e temos a convicção, não tem necessidade de se preocupar com o trabalho do meu irmão, não tem necessidade de estar preocupada com o trabalho da minha irmã, eu tenho que me preocupar com o que o Senhor quer que eu faça. E assim Saul, ele ficou com inveja de Davi, luta contra a vida dele, porém Davi, ele era muito amigo de Jonatas, filho de Saul, e fez uma aliança com Jonatas e não esqueceu de cumprir. Porque quando Saul morreu, Jonatas morreu, Davi pergunta: tem alguém da casa do rei? Perguntou se tem alguém vivo ainda lá da casa do rei. E disseram: ah, tem sim. Tem um que está lá na cidade tem o Mefibosete, que está lá na cidade de... Esqueci o nome da cidade agora, gente. Meu Deus do céu, mas eu vou colocar aqui, do ladinho. É um lugar esquecido. E ali ele cumpriu a sua aliança com Jonatas. Um líder justo. É o segundo subtópico do terceiro tópico. Davi foi consciente da justiça de Deus, como podemos ver no Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantia o cuidado de Deus. O senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziglag, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Está mostrando que Davi era uma pessoa justa. O líder segundo o coração de Deus. Davi foi o líder de muitas e excelentes qualidades, e as que até aqui foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Olha o que Deus falou de Davi. Deus testemunhou de Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13 e 22. Ele teve um coração aliado ao coração de Deus e a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão o construísse, e quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa de seus erros. Você vai estudar a história de Davi e entenderá mais ainda sobre a vida deste homem. Davi, ele poderia dizer: não, eu sou o rei. Foi rei, né, por 40 anos. E ele poderia dizer assim: não, eu que vou edificar o templo. E Davi não estava preocupado com isso. Quando nós deixamos essa preocupação na nossa vida é porque, lógico que a gente acha bonito, né, quando a obra está crescendo ali, quando está aquelas árvores cheias de frutos só para colher. Mas tem um processo. Alguém plantou, alguém regou e alguém colheu.
Para Deus, todos são importantes. A conclusão: estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos, e o sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e maus momentos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos, vocês vão aí agora preparar a sua aula para você estar aí ministrando no dia da escola bíblica. E eu peço ao Senhor que Ele venha cada dia mais te usar, faça a vontade do Senhor, com o coração alegre e sabendo que o seu feito não é em vão. A aula está sendo menorzinha, porque eu já expliquei para vocês semana passada que a memória do meu celular é desse tamanho. Enquanto eu não resolvo isso, com a ajuda do meu Deus, elas serão menores. Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério, que ele seja unicamente feito para o Senhor e que a tua preocupação seja em agradar a Deus, que a nossa preocupação esteja em honrar o nome do Senhor e glorificar e exaltar unicamente a Deus. Fica com Deus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.